Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre tecnologia. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção neste item para vocês entenderem qual é a importância do investimento na profissão que você escolheu. Existem alguns fatores que dependem única e exclusivamente de você e do seu estudo. Porém, existem fatores que dependem do quanto você investe naquilo que você está utilizando. Qualidade de tecnologia. Então, a gente tem aquilo que depende de você e aquele que depende do seu investimento em tecnologia, para a gente conseguir realmente um resultado e uma fixação. Versus tecnologia. Uma parte é sua e outra parte é o seu investimento. Equipamento é importante. A gente precisa de um equipamento preciso, ou seja, que ele não faça movimentos laterais rasgando a pele. A gente precisa que ele faça movimentos precisos. Micropigmentação é invasivo, é um corte que vai gerar um processo inflamatório, um processo de cicatrização. A nossa pele, ela é um tecido vivo, ou seja, é um tecido reativo. Tudo que você faz vai te trazer uma reação. Só que essa reação, ela pode ser controlada mediante alguns fatores. E um dos fatores é o mecanismo do trauma. E o mecanismo do trauma, ele está também muito ligado à tecnologia, muito mais do que a forma de aplicação, certo? Então a gente tem fatores externos que vão modificar a cicatrização e fatores internos. Obviamente que os fatores internos a gente não tem controle, é o sistema da própria cliente. Mas sobre os fatores externos, a gente tem controle tanto do mecanismo do trauma, que a gente escolhe como a gente vai cortar, né? Com o que a gente vai cortar. E também a ação dos fármacos, por isso que o uso de cosmético, ele é um item essencial para você conseguir uma boa fixação. A profundidade e a amplitude da lesão vai fazer diferença na intensidade da resposta cicatricial. E isso é importante porque quanto mais resposta cicatricial eu tiver, menos pigmento vai fixar. Os macrófagos, eles vão encapsulando esse pigmento e vão macetando ele, liberando de novo para esse espaço extracelular, né? E aí sim o sistema linfático vem limpando e tirando a pigmentação. Por isso que no resultado imediato fica muito mais escuro do que no resultado cicatrizado, porque o organismo já fez a limpeza, já tirou o excesso de pigmentos. Então, pensa comigo que quanto menor o processo inflamatório, menos macrófagos vai ter e menos pigmento vai ser eliminado. Porque o que você faz é tentar ludibriar o teu organismo, colocar um agente que não faz parte da pele, que a pele, se perceber a presença dele ali, vai querer remover. Então você precisa colocar o pigmento praticamente sem alterar a pele. E isso é o mais difícil de a gente conseguir em micropigmentação, mas é o que vai garantir uma maior fixação. Quando eu falo de precisão de equipamento, eu vou trazer essa imagem para vocês para mostrar a diferença da precisão de um corte de um equipamento não tão bom e de um equipamento super preciso. Você precisa de uma agulha que machuque pouco a pele para que teus sistemas de defesa removam menos pigmento. E existem algumas profissionais que costumam comprar as agulhas de uma fonte não identificada, produtos falsificados, certo? Eu já vi micropigmentadoras comprarem agulhas pelo AliExpress, por exemplo, ou por essas lojas que vendem produtos da China. São produtos que não têm certificação, que não têm qualidade. Apesar de todas as agulhas parecerem iguais, existem algumas agulhas que o material de corte é um aço inoxidável não cirúrgico. Ou seja, você tem uma agulha que visualmente é igual, mas o material de corte dela faz completa diferença na hora da sua aplicação. A irritação é muito maior quando o material de corte não é adequado. Então, é muito mais pelo item pirataria, para a gente tomar cuidado com a procedência da agulha que a gente compra, certo? E a gente precisa também que o equipamento tenha uma variedade de agulhas para que você consiga escolher qual é a melhor para cada caso. E na tecnologia de agulha a gente fala em agulhas micro, agulha nano, agulhas que tenham uma configuração diferente e que você consiga mudar de pessoa
para a pessoa, certo? Eu costumo fazer analogia com um pincel de maquiagem, né? Você consegue passar sombra com um pincel de blush? Não, né? A gente precisa do pincel específico. Então, quando a gente quer sombrear um pouco mais ou quando a gente quer uma aplicação mais precisa, a gente muda o pincel. E na micropigmentação, a gente pode utilizar a tecnologia como forma de ir exatamente aonde a gente quer. As agulhas convencionais, elas têm um diâmetro de 0,30, 0,40, agulha de uma ponta, certo? Quando você tem agulhas mais tecnológicas, você consegue agulhas em 0,18, que é a agulha micro, 0,20 ou 0,25 milímetros, ou seja, você tem uma agulha levemente mais fina para você trabalhar. Isso significa que a aplicação ela começa com mais delicadeza, como se ela fosse abrindo aos poucos, certo? Não é algo grosso que você tenta colocar e traumatizar mais. Você começa com ela fininha e ela vai conquistando o espaço. Você consegue perceber que um traumatizou muito mais a parede e outro foi muito mais preciso, certo? Obviamente que isso é microscópico, né? Mas você consegue perceber isso no trauma na pele. Para você conseguir ter fixação, você precisa irritar menos a pele. Você precisa incomodar menos o teu tecido. Sendo assim, você vai ter uma maior fixação. Isso vai te ajudar a ter uma fixação melhor, a você fixar tanto na própria passada, passei uma vez e consigo ver resultado, quanto na fixação realmente pós-cicatrizado.